Continuando agora o estudo de funções, nós vamos ver imagem de um elemento pela lei y em função de x. Vamos considerar a função f dos reais para os reais, ou seja, o domínio, que é o eixo do x, é formado pelos números reais, e a imagem, que é o eixo y, também é formado pelos números reais. Tal que f de x, tal que o y seja igual a 5x menos 2. F de x e y é a mesma coisa. Quem é função de x é o y, tá? X faz parte do domínio da função, ou seja, para cada x adotado, existe um y que é a imagem desse valor de x. O eixo do y vai ser o eixo da imagem, chamado de eixo das ordenadas, é o eixo da imagem. O eixo das abscissas, que é o x, é o eixo do meu domínio da função. Então, para a função f de x igual a 5x menos 2, para o valor de x igual a 3/5, se eu substituir o x aqui por 3/5, ou seja, f de 3/5 é igual a 5 vezes 3/5 menos 2. Simplifico o 5 com 5, 3 menos 2, 1. O f de 3/5 é igual a 1, ou seja, quando o x é 3/5, o y vale 1. Quando o x é 3/5, 3/5 é 0,6, um pouquinho acima do meio. Aqui é 0 e 1. Então, 3/5, o y é 1. Então, eu tenho um ponto por onde a reta passa. Por que reta? Porque é uma função do primeiro grau. Toda função do primeiro grau, ou afim, o gráfico é uma reta, ok? Se já for do segundo grau, do terceiro grau, do quarto grau, polinômio do segundo, do terceiro, do quarto, já passa a ser curva. No caso do segundo é uma parábola, do terceiro é uma curva, do quarto uma curva. Mas a função do primeiro grau é uma reta, o gráfico. Para se obter qualquer gráfico, eu preciso de pelo menos 2 pontos no meu plano cartesiano, x e y. Um ponto já tem aqui, ó, x 3/5 e y1. A reta passa por esse ponto aqui, ó. Eu preciso de mais um ponto. Então, eu calculei para x igual a 0. Ó. Então, f de x, o x igual a 0, é igual a 5 vezes 0, 0, menos 2 deu menos 2. Então, para x, 0, o y é menos 2, o outro ponto está aqui, ó. Então, unindo os dois pontos, eu tenho a minha reta, que é o gráfico da minha função f de x igual a 5x menos 2, que é uma função do primeiro grau, porque o x aqui está elevado a 1, ok? A figura a seguir é um gráfico cartesiano da função f. Então, até x igual a 2, ó, a função é essa aqui, ó, essa curva aqui. E depois de 2, a função já é essa reta aqui, ó. Ok? Veja que aqui a bolinha está aberta e aqui está fechado. Então, quando x é 2, está fechado no 6. Tá? Então, a imagem é uma relação dos valores do eixo y das ordenadas em relação aos valores de x do eixo das abscissas, que são o domínio da função. Podemos obter imagens pontuais ou imagens relativas a intervalos de x. Aqui no 2, a imagem é pontual. Aqui já vai ser relativa. A imagem é a sombra dessa função no eixo y. Então, vai ser um intervalo, né? A imagem de x igual a menos 4, se eu quero pontual, a imagem de x igual a menos 4 é o y igual a menos 3. A imagem de x igual a 0 é o y igual a 4. A imagem de x igual a 2 é o y igual a 6. A imagem de x igual a 8 é o y igual a 0. Esse cara aqui é a imagem desse. Esse é a imagem desse. Esse é a imagem desse. Esse é a imagem desse. A imagem para o intervalo de x de menos 7 é menor ou igual a x, que é menor ou igual a 0, de menos 7 a 0, a imagem é o intervalo y
de menos 12 até 0 também. Ou seja, eu pegar a sombra desse trecho aqui, ó, no eixo Y, vai me dar essa sombra aqui, ó. Então, vai dar de 0 até menos 12. Então, menos 12 é menor ou igual a Y, que é menor ou igual a 0. Ou seja, pode ser um intervalo, e aí a imagem vai ser um intervalo, ou pode ser pontual, a imagem vai ser pontual. Para a imagem referente ao intervalo x de 0 a mais 8, então voltemos aqui, ó. Qual é a imagem quando o x é 0 a 8? Basta eu botar uma lanterna aqui, ó, que eu vou ver a sombra. A sombra dessa reta aqui no eixo Y vai vir aqui de 0 até 8 também, aberto. Só que o 8 aqui está aberto. Então, no domínio de 0 menor ou igual a x, que é menor ou igual a 8, a imagem será o intervalo de y menor ou igual a y. Aqui não tem um igual, é menor do que 8. Por que não tem um igual? Porque no gráfico a bolinha está aberta. Se está aberta, o 8 não entra na jogada. Então, não teria o igual aqui. Então, eu tirei o igual daqui, tá vendo? Então, a imagem vai ser 0 menor ou igual a y, que é menor que 8. A imagem y é uma sombra do gráfico da função no eixo y, dos valores relativos ao eixo x. Então, dada a função f dos reais para os reais, tal que f de x seja essa função 5 menos x, aqui é uma função do primeiro grau. Calcule o valor numérico da função f de 0. Estou substituindo o x por 0. É só substituir o x aqui por 0. 5 menos 0, 5. Ou seja, quando o x é 0, o y vale 5. f de 3, é só substituir o x por 3. Então, f de 3 é 5 menos 3, que dá 2. Quando o x nessa função aqui é 3, o y vale 2. f de menos 2. O f de menos 2 é 5 menos 2. Menos vezes menos dá mais 2. 5 mais 2, 7. Quando o x é menos 2, o y é mais 7. Determine o domínio e o conjunto imagem da função representada pelo gráfico a seguir. Domínio é o eixo x, ó. Então, se eu pegar essa função aqui, botar uma lanterna aqui, vai fazer uma sombra daqui até aqui, ó. Esse aqui é o meu domínio. Meu domínio da função, domínio de f de x vai de 1 fechado até 5 fechado. Por que fechado? Bolinha fechada, bolinha fechada, ó. E a imagem? É eu botar a lanterna aqui e ver a sombra no eixo y. A sombra vai vir daqui até aqui, ó. Então, vai ser do menos 5 fechado até o mais 4 fechado. Essa é a imagem da minha função, de menos 5 a mais 4. Número 3 ali, determine o conjunto imagem e o conjunto domínio da função a seguir. Então, eu tenho aqui uma função. Qual é o domínio? Se eu botar uma lanterna aqui, ó, ele vai fazer uma sombra aqui no eixo x, ó, que vai de 2 fechado até 6 fechado. Então, o domínio da minha função, domínio de f de x, vai de 2 fechado a 6 fechado. Se eu botar agora a lanterna aqui, ó, vai fazer uma sombra no eixo y, daqui até aqui, ó, do 1 até o 5. Então, vai do 1, a imagem da minha função vai do 1 fechado até o 5 fechado. Passaremos agora ao estudo de sinal de uma função. O sinal da função, ela depende da posição da função no plano cartesiano. Então, sendo f uma função de domínio D, dizemos que f é positiva para o elemento de x com x pertencente a D, se e somente se a função for maior que 0. Ou seja, se estiver acima do eixo x, a função é positiva. Se estiver abaixo do eixo x, a função é negativa. Se ela estiver passando no eixo x, a função não é nem positiva nem negativa. Ela é chamada de raiz
ou zero da função. Os pontos onde a função corta o eixo do x é chamado de raiz ou zero da função. Então, passaremos depois para a aula 7, que é exercícios.